O milagre que mudou a vida de Juliana, quando a fé venceu a paraplegia. Juliana Oliveira tinha apenas 28 anos quando um acidente de carro tirou dela o que mais amava, a capacidade de andar. O impacto foi tão forte que lesionou sua medula, deixando-a paralisada da cintura para baixo. Os médicos foram claros: Juliana, você nunca mais vai caminhar. A lesão é irreversível. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como uma sentença de morte. Ela, que era professora de dança, que adorava correr no parque aos finais de semana, que sonhava em ter filhos e brincar com eles, agora se via presa a uma cadeira de rodas, dependente de ajuda até para as tarefas mais simples. Os primeiros meses foram um pesadelo. A depressão a consumia. Juliana chorava sozinha no quarto, olhando para as fotos onde aparecia sorridente, cheia de vida. Seu namorado, Carlos, tentava animá-la, mas a dor era maior que qualquer palavra de conforto. Por que isso aconteceu comigo, Deus? Ela perguntava às paredes do seu quarto. As contas começaram a se acumular. O tratamento era caro, e ela não podia mais trabalhar. A família, embora solidária, não tinha condições de sustentar todas as despesas. Juliana se sentia um fardo. Até que um dia, Carlos, desesperado por ver a mulher que amava se afundando, tomou uma decisão. Juliana, hoje você vem comigo, disse-lhe firme, ajudando-a a se vestir. Para onde? Perguntou ela, sem ânimo. Para a Igreja Universal. Lá tem gente que é curada, que recebe milagres. Não custa tentar. Juliana quase riu. Ela tinha sido criada católica, ia à missa aos domingos, mas nunca havia acreditado naquele tipo de coisa. Milagre? Isso é coisa de filme, pensou. Mas, sem forças para discutir, deixou que Carlos a levasse. A igreja estava lotada. O som dos louvores enchia o ar, e Juliana sentiu algo diferente logo ao entrar. Não era só o calor humano, era uma energia que ela não sabia explicar. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre fé. Deus não desiste de você. Mesmo quando tudo parece perdido, ele tem um plano, gritava do púlpito. Juliana, sentada na cadeira de rodas na última fileira, sentiu lágrimas escorrerem. Não por tristeza, mas por uma estranha esperança que começava a nascer. No final do culto, o pastor chamou os enfermos para a frente. Carlos a empurrou até o altar. Mãos se estenderam para tocá-la, vozes oravam em línguas que ela não entendia, mas que pareciam carregar poder. Uma senhora idosa se ajoelhou ao seu lado e colocou a mão em sua perna paralisada. Filha, Jesus vai te curar. Só acredite, disse com convicção. Juliana fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, orou de verdade. Não com raiva, não com desespero, mas com um fio de fé. Senhor, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor está aqui, sussurrou, enquanto lágrimas molhavam seu rosto. O pastor se aproximou, ungiu sua testa com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a cadeia de paralisia neste corpo. Espírito de doença, sai agora mesmo. Juliana sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Seus dedos dos pés formigaram. Ela abriu os olhos, assustada. Eu sinto alguma coisa. Gritou, segurando nas mãos de Carlos. O pastor sorriu. É o Espírito Santo agindo. Não solte a fé, minha filha. Nos dias seguintes, Juliana não faltou a nenhum culto. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam para clamar por milagres. Levou seu nome para a fogueira santa, onde os pastores oravam com unção sobre os pedidos escritos. Carlos, que já frequentava a igreja há algum tempo, explicou a importância do dízimo e das ofertas. Juliana, Deus abençoa quem é fiel. Se nós semeamos, colhemos, disse, colocando um envelope no altar. Ela, que nunca tinha dado importância àquilo, decidiu confiar. Se Deus está me curando, eu vou honrá-lo, pensou, e pela primeira vez, separou sua oferta com fé. Mas a batalha não era só física. Às vezes, a dor voltava, e o desânimo tentava tomá-la. Em uma vigília de oração, quando todos jejuavam e clamavam até de madrugada, Juliana desabou. Pastor, e se eu não sarar? E se for vontade de Deus que eu fique assim? O pastor a olhou nos olhos e respondeu com uma verdade que a marcou.
Minha filha, Deus não coloca doença em ninguém. O diabo é que rouba, mata e destrói. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Você quer ficar na vontade do inimigo ou na promessa de Deus? Aquilo a acertou como um soco. Juliana decidiu, ela não ia desistir. 3 semanas depois do primeiro culto, durante uma campanha de fé onde a igreja inteira se unia em jejum e oração por milagres, algo extraordinário aconteceu. Juliana estava no altar, como de costume, quando o pastor chamou os que queriam ser curados para se levantarem. Ela, mesmo sem forças nas pernas, tentou se erguer, apoiada em Carlos e em uma irmã da igreja. De repente, enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, Juliana sentiu um calor intenso nas pernas. Era como se fogo corresse por suas veias. Levanta, em nome de Jesus! Ordenou o pastor. E então, tremendo, com lágrimas nos olhos, Juliana sentiu seus pés tocarem o chão. Primeiro um passo, depois outro. A igreja inteira explodiu em gritos de glória. Aleluia! É um milagre, ouvia-se por todos os lados. Carlos a abraçou, chorando. Juliana andou. Não era um passo perfeito, mas eram seus passos. Ela estava caminhando. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que a lesão ainda estava lá, mas Juliana andava. Isso não faz sentido do ponto de vista médico, disse o neurologista. Mas Juliana sorria. Ela sabia a verdade, Deus tinha operado o impossível. Hoje, Juliana não só anda como voltou a dançar. Ela é uma das líderes do grupo de louvor da Igreja Universal em sua cidade e compartilha seu testemunho sempre que pode. Muitas pessoas me perguntam, como você conseguiu? Eu respondo, não fui eu. Foi a fé. Foi a obediência. Foi a igreja que me ensinou a não desistir, diz ela, emocionada, em cada testemunho que dá no altar. Ela aprendeu que a fé não é passiva. É luta, é persistência, é semear mesmo quando a terra parece seca. Se eu tivesse desistido no primeiro não, ainda estaria na cadeira de rodas. Mas Deus honra quem persevera, ensina. E sempre que alguém lhe pergunta sobre o milagre, Juliana aponta para o céu e sorri, o meu Deus é o Deus do impossível. E Ele está na Igreja Universal, esperando por você. Juliana nunca imaginou que seu testemunho tocaria tantos corações. Mas foi exatamente o que aconteceu numa tarde de sábado, quando uma jovem chamada Larissa entrou na igreja arrastando os pés, com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Ela havia chegado ali depois de ouvir o relato de Juliana numa rede social. Se Deus fez por ela, quem sabe não faz por mim, pensou, mesmo sem muita esperança. Larissa sofria de uma doença degenerativa nos ossos, diagnosticada ainda na adolescência. Os médicos diziam que, em poucos anos, ela não conseguiria mais caminhar. As dores eram tão fortes que, aos 22 anos, ela já usava bengala e tomava remédios que a deixavam sonolenta o dia todo. A depressão havia se instalado, e ela se sentia uma carga para a família. Já não aguento mais, pastor, confessou chorando no primeiro culto que participou. Se Deus existe, por que ele me abandonou? Foi então que Juliana, que estava no altar naquele dia, se aproximou. Não com palavras vazias, mas com uma fé que ardia nos olhos. Eu também já me senti assim, disse, segurando as mãos de Larissa. Mas Deus não te abandonou. Ele está te chamando para uma batalha. E eu vou orar com você até ver a vitória. As duas começaram a frequentar os cultos juntas. Larissa, no início, ia mais por Juliana do que por fé. Mas aos poucos, algo dentro dela começou a mudar. Ela viu pessoas sendo libertas, casais se reconciliando, viciados se livrando das drogas. Se Deus está fazendo tudo isso, por que não por mim? Questionou-se. Até que veio o dia da grande virada. Num culto de descarrego, o pastor fez uma oração poderosa contra as doenças. Larissa sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. De repente, uma dor aguda nas pernas a fez cair de joelhos. É o inimigo saindo, gritou Juliana, segurando-a. O pastor impôs as mãos sobre ela e declarou, em nome de Jesus, esta doença não tem mais poder sobre você. Larissa saiu daquele culto diferente. No dia seguinte, acordou sem as dores costumeiras. Cautelosa, tentou dar alguns passos sem a bengala.
2, 3, e não sentiu nada. Correu para o espelho e viu as próprias pernas firmes, como se nunca tivessem sido doentes. Meu Deus, é real, gritou, e começou a chorar de alegria. Quando voltou à igreja no domingo, foi Juliana quem a viu entrar, andando. Sem bengala, sem mancar, com um sorriso que iluminava o templo. As duas se abraçaram chorando, e o testemunho de Larissa abalou a congregação. Eu vim aqui por obrigação, mas hoje eu estou aqui por amor, disse ela no altar, com a voz embargada. Deus não só me curou, Ele me deu uma nova família. Hoje, Larissa é uma das voluntárias mais ativas da igreja. Ela ajuda no departamento de jovens e sempre leva alguém que precisa de esperança. Se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a de qualquer um, diz, com a mesma convicção que um dia ouviu de Juliana. E assim, o ciclo continua. Toda vez que alguém entra na Igreja Universal com o coração partido, há sempre alguém pronto para estender a mão e dizer: Deus vai fazer por você também. Só não desista. Porque milagres não são coincidências, são respostas para quem acredita. E ali, entre aquelas paredes, a fé se torna realidade todos os dias. No mesmo dia em que Larissa compartilhou seu testemunho, uma mulher chamada Marisa entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava uma pasta cheia de exames médicos e uma dor que parecia não ter fim. Havia 3 anos, os médicos tinham diagnosticado sua filha, a pequena Sofia, de apenas 7 anos, com uma doença rara que afetava os rins. Os tratamentos eram caros, as esperanças, poucas. Eles disseram que só um milagre poderia salvar minha filha, confessou Marisa ao pastor, com as mãos trêmulas. Juliana, que agora trabalhava no departamento de acolhimento, foi quem a abordou primeiro. Eu já vi Deus fazer o impossível aqui, disse ela, segurando as mãos de Marisa com firmeza. E Ele vai fazer por você também. Marisa, embora cética, aceitou o convite para participar da corrente de oração naquela noite. Não tinha mais nada a perder. Durante a oração, o pastor impôs as mãos sobre Marisa e declarou: em nome de Jesus, essa doença não tem poder sobre Sofia. Os rins dela serão restaurados, e a glória de Deus será vista. Marisa sentiu algo estranho no peito, não era só emoção, era como se uma paz inexplicável a invadisse. Ela saiu da igreja naquela noite com uma certeza que não tinha antes: Deus havia ouvido seu clamor. Na semana seguinte, os exames de Sofia surpreenderam até os médicos. Os níveis que antes estavam alterados começaram a se normalizar. Isso não faz sentido do ponto de vista médico, disse o nefrologista, coçando a cabeça. Mas continuem fazendo o que estão fazendo, porque está dando resultado. Marisa não contou sobre a oração, ainda não. Ela queria ver a cura completa antes de compartilhar sua fé. 3 meses depois, Sofia foi declarada livre da doença. Os médicos chamaram de a remissão espontânea, mas Marisa sabia a verdade. Na primeira oportunidade, ela voltou à igreja com a filha no colo, chorando sem parar. Deus não só curou minha filha, Ele me deu de volta a esperança que eu havia perdido, disse ela no altar, enquanto Sofia, sorrindo, abraçava o pastor. Hoje, Marisa faz parte do grupo de intercessão da igreja. Toda terça-feira, ela ora por outras mães que chegam desesperadas, com filhos doentes ou situações que parecem sem saída. Se Deus fez por mim, Ele fará por você também, repete ela, com a mesma fé que um dia recebeu de Juliana e Larissa. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja se enche de histórias que o mundo chama de coincidência, mas que ali, entre aquelas paredes, são a prova viva de que Deus ainda opera milagres. Porque a fé não é só acreditar que Ele pode, é saber que Ele quer. E quando o povo de Deus se une em oração, até o impossível se curva. Naquela mesma semana, enquanto Marisa compartilhava seu testemunho no culto de quarta-feira, uma mulher chamada Ana sentada nos bancos dos fundos não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito uma foto amassada de seu filho, Lucas, de 10 anos, internado há meses em um hospital público. Os médicos tinham dito que era só uma questão de tempo, uma doença rara atacava seu coração, e os remédios já não faziam efeito. Ele não vai aguentar até o Natal, tinha ouvido do médico mais cético. Mas Ana não podia aceitar aquilo. Se Deus tinha ouvido Marisa, por que não ouviria ela? No final do culto, ela se aproximou de Marisa com as mãos trêmulas. Irmã, eu ouvi sua história, e eu preciso que você ore por meu filho. Eles dizem que não tem mais jeito, mas eu não posso perder ele.
Não assim. Marisa olhou nos olhos inchados de Ana e, sem hesitar, a abraçou forte. Vem comigo, disse, guiando-a até o altar, onde outras irmãs já se reuniam em oração. Naquela noite, enquanto as vozes se uniam em súplica, algo inesperado aconteceu. No hospital, a 30 quilômetros dali, Lucas acordou de repente, sentindo o peito leve pela primeira vez em semanas. Assustado, chamou a enfermeira: Tia, eu tô com fome. E meu coração não tá doendo mais. Os monitores, que antes apitavam sem parar, mostravam um ritmo estável. Os médicos se entreolharam, incrédulos. Isso não faz sentido, murmurou um deles, enquanto pedia exames urgentes. Na manhã seguinte, Ana recebeu a ligação que mudou tudo. Senhora Ana, os exames do Lucas estão normais. Não tem mais sinais da doença. É como se tudo tivesse sumido. Ela caiu de joelhos no chão da cozinha, chorando e agradecendo. Não era coincidência. Era a mesma mão que tinha tocado Sofia agora estendida sobre Lucas. Quando mãe e filho entraram na igreja no domingo seguinte, a congregação explodiu em lágrimas e aplausos. Lucas, antes pálido e fraco, corria pelos corredores, brincando com outras crianças. Mãe, eu sonhei com um homem de roupa branca que botou a mão no meu peito. Ele disse que eu ia ficar bom, contou o menino, sem entender o peso daquelas palavras. Ana, agora, não faltava nenhum culto. Toda vez que via Marisa no altar, intercedendo por outras famílias, ela se lembrava da noite em que sua própria dor virou milagre. Eu vim aqui só por obrigação, mas hoje eu sei, esta igreja não é só um lugar. É um hospital de almas. Onde Deus ainda faz o que os homens dizem ser impossível. E assim, como um fogo que se espalha, cada cura, cada libertação, cada vida restaurada se tornava um convite para que mais pessoas descobrissem, onde há fé, há esperança. E onde há oração, Deus age. Não por acaso, mas porque Ele é fiel. Sempre. A notícia do milagre de Joãozinho se espalhou rápido pela comunidade. Primeiro foram os vizinhos, que viram o menino correndo pela rua, o rosto cheio de vida, sem mais aquelas olheiras fundas que marcavam os dias de dor. Depois, os parentes que há meses só ouviram notícias ruins, agora ligavam para Ana com lágrimas nos olhos, perguntando como tinha acontecido. Ela não tinha palavras bonitas, só a verdade simples: foi Deus. Foi a igreja. Foi a fé que eu quase deixei morrer. Mas nem todos acreditaram de início. O médico de Joãozinho, um homem sério que havia acompanhado o caso desde o diagnóstico, franziu a testa ao ver os exames novos. Os números não mentiam, os níveis que antes assustavam agora estavam normais, como se a doença nunca tivesse existido. Isso não tem explicação científica, ele murmurou, olhando para Ana com um misto de espanto e curiosidade. Ela apenas sorriu e colocou a mão no bolso, onde guardava um lenço branco, o mesmo que Marisa havia usado para enxugar suas lágrimas naquela noite no altar. Doutor, a explicação não está nos livros. Está aqui, disse, apontando para o coração. A história chegou aos ouvidos de um casal que morava do outro lado da cidade. Carlos e Luciana tinham uma filha, Sofia, de 7 anos, que há 2 anos lutava contra uma doença rara nos ossos. Os médicos falavam em tratamentos experimentais, em viagens caras para outros países, em esperanças que se desvaneciam a cada novo laudo. Eles já haviam ido a várias igrejas, mas a dor era tão grande que até a fé parecia pesada demais para carregar. Até que uma amiga, que ouvirá falar de Joãozinho, os levou até a CCB. Na primeira vez que entraram, Carlos sentou-se no fundo do salão, de braços cruzados, como se quisesse se proteger de mais uma decepção. Luciana, porém, não conseguiu segurar as lágrimas quando viu Marisa no altar, orando com a mesma intensidade que Ana havia descrito. Senhor, o senhor vê essa mãe aqui? Ela não aguenta mais chorar sozinha, a obreira falou, como se lesse o coração deles. E então, como um sopro, Carlos sentiu algo estranho, era como se uma mão invisível apertasse seu ombro, dizendo confie. Nas semanas seguintes, eles voltaram. Não por obrigação, mas porque ali, entre os cânticos e as orações, sentiam uma paz que não encontraram em nenhum hospital. Até que, numa quarta-feira de culto, Sofia, que mal conseguia andar sem muletas, levantou-se do banco sozinha. Primeiro foi um passo trêmulo, depois outro, e outro, até que ela correu, sim, correu, até os braços da mãe.
O salão inteiro explodiu em glórias a Deus, e Carlos, aquele homem que entrou desconfiado, agora chorava sem vergonha, repetindo: "É verdade, Senhor. É tudo verdade." Os milagres não pararam por aí. Uma senhora com depressão há anos voltou a sorrir depois que as irmãs da igreja a visitaram, orando com ela todos os dias. Um jovem viciado em drogas, que a família já havia dado como perdido, apareceu no culto uma noite, limpo, com os olhos brilhando de um propósito novo. "Eu sonhei com um homem de branco também", ele confessou, e todos souberam que era o mesmo anjo que havia tocado Joãozinho. A igreja crescia não porque alguém fazia propaganda, mas porque as vidas mudadas falavam por si. Ana, que antes se arrastava até os cultos por dever, agora era uma das primeiras a chegar, ajudando a preparar o café para os visitantes, abraçando os que chegavam quebrantados, contando sua história para quem precisava de esperança. Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os que estão dispostos a acreditar, ela dizia, enquanto servia um pedaço de bolo a uma mãe que acabará de receber um diagnóstico difícil para o filho. E assim, como um rio que começa com um fio d'água, a fé daquele lugar ia transbordando. Não eram só curas físicas, eram corações sarados, famílias reunidas, vidas que voltavam a ter sentido. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, as pessoas aprendiam que milagre não é só o que se vê. Às vezes, é a força para levantar da cama quando a tristeza aperta. Às vezes, é o perdão que parece impossível até que, de repente, ele acontece. Às vezes, é simplesmente saber que, não importa quão escura seja a noite, há uma luz que nunca se apaga. E Deus, fiel como sempre, continuava agindo. Não porque as pessoas merecessem, mas porque Ele é bom. Não porque os problemas desaparecessem, mas porque, no meio deles, Ele dava a certeza de que ninguém estava sozinho. E isso, para quem já esteve no fundo do poço, é o maior milagre de todos. O último fio de esperança. Foi então que chegou ela, uma mulher de olhos cansados e mãos trêmulas, carregando um peso que nem as palavras conseguiam descrever. Havia perdido o filho, a fé e, por fim, a vontade de viver. "Não peço cura, porque já não acredito nela", sussurrou, sentando-se no último banco da pequena capela. "Só quero sentir que ele ainda existe em algum lugar." Ninguém teve respostas. Nenhum sermão, nenhuma promessa vazia. Apenas silêncio, e o som suave da água que pingava da fonte ao fundo daquele fio d'água que, gota a gota, havia regado tantas almas. Então, algo inesperado aconteceu. Uma criança, filha de uma das mulheres curadas ali, aproximou-se e colocou em suas mãos uma pedra lisa, brilhante pelo desgaste das águas. "Minha mãe disse que quando a gente segura isso, parece que alguém está abraçando a gente por dentro", explicou, com a sabedoria simples de quem já viu milagres. A mulher fechou os dedos em torno da pedra. E, pela primeira vez em meses, sentiu não uma voz, não uma visão, mas uma certeza quietinha, como um suspiro de Deus: Ele está aqui. Em você. Em cada lágrima que caiu e em cada risada que vocês compartilharam. E nada, nem mesmo a morte, apaga isso. Não houve trovões, nem luzes cegantes. Mas quando ela abriu os olhos, o mundo não estava menos dolorido, só menos sozinho. E isso bastou. O milagre que fica. Anos depois, a capela ainda estava de pé, agora com paredes desgastadas pelo tempo e pela fé de quem passou por ali. O fio d'água continuava a cair, devagar, teimoso como a graça, que não depende de merecimento, mas de um amor que insiste em nos encontrar onde estamos. Porque milagre, afinal, não é só o que muda o mundo. É o que nos muda dentro. É a coragem de seguir em frente quando tudo pede que desistamos. É a mão que se estende quando achamos que ninguém nos vê. É a voz que sussurra: "Você não está sozinho", mesmo quando o silêncio parece gritar o contrário. E talvez essa seja a lição mais simples e mais difícil: a luz não precisa apagar a escuridão para ser real. Às vezes, basta ser um pontinho de chama no meio dela, pequeno o suficiente para caber na palma da mão, mas forte o suficiente para guiar o caminho de volta para casa.